Abra lá sua Bíblia em Marcos no capítulo 2. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e algumas coisas do Evangelho de Marcos, elas são importantes para que nós possamos compreender o livro de Marcos. Uma delas é o ensino de Jesus. Outra coisa que se repete bastante vezes aqui, pelo menos umas 7 vezes, pelo que eu anotei, quando eu li agora essa semana o Evangelho de Marcos, ele fala sobre a dureza do coração. E ele encerra o Evangelho falando da dureza do coração. Ele começa ali pregando, e já no capítulo 2 ele fala da dureza do coração das pessoas. E depois no capítulo 16, no versículo 14, Jesus chega e diz e repreende os discípulos por causa da dureza do coração deles. E logo a seguir ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Então o ensino da palavra é um dos temas principais deste livro, que é o Evangelho de Marcos. Verso 1 a 12 nos ensina algo precioso, e muitas vezes a gente se detém nos detalhes do texto e não na essência do texto. Às vezes nós nos preocupamos com aqueles 4 amigos, nós olhamos para o paralítico que foi curado, mas nós perdemos o foco do principal. E o principal aqui é o ensino de Jesus. O objetivo de Marcos, que foi discípulo de Pedro, é destacar o poder da palavra de Jesus. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 12. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Jesus estava ensinando. Diga para a pessoa do teu lado: Jesus nos ensina. Amém. Verso 3. Então chegaram alguns homens. Então, enquanto Jesus estava ensinando, enquanto ele estava cumprindo aquilo que ele veio para fazer, se você olhar no capítulo 1, depois a gente volta para o versículo 3, o capítulo 1 nos mostra Jesus curando o endemoniado. No capítulo 1 ele diz assim: e todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si: o que é isso? Um novo ensino com autoridade? Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. A ênfase aqui está no poder da palavra, do ensino de Jesus. O poder da palavra de Jesus. Versículo 35 a 39 nos diz que depois de tudo aquilo ali, Jesus cura a sogra de Pedro, e aí ele sai de madrugada para orar. Ele diz assim o texto, versículo 35 a 39, de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar sozinho, lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue, eu ensine ali, pois foi para isso que eu vim, para ensinar. Amém. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então Jesus estava cumprindo aquilo para o que ele veio, ensinar a palavra. João capítulo 1, verso 18 nos diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou. E como é que Jesus nos revelou quem é o Pai? Ensinando. No Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz: assim como eu ouço, eu estou falando. Então o Pai falava com ele pelo poder do Espírito Santo e ele ensinava. Ele diz: eu não faço nada de mim mesmo, mas assim como eu ouço, eu julgo. Verso 3. Enquanto ele estava ensinando ali na casa, e provavelmente esse texto aqui fala que estava em casa, talvez seja a casa que ele alugou.
Essa cidade é a cidade onde Pedro morava, por isso que ele estava naquela cidade ali e ele curou a sogra de Pedro. Se a casa fosse de Pedro, não sei, pode ser, porque ele entrou naquela casa e a sogra de Pedro estava com febre, ele a curou, e ele segue o texto, ele volta para casa alguns dias depois e volta de novo a ensinar. Verso 3, acontece uma quebra de protocolo, por assim dizer. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 homens. Impedidos de aproximar-se dele, por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no seu íntimo e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? O que é mais fácil dizer para uma pessoa: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para um paralítico: levanta e anda? Não é simplesmente falar, mas é saber que aquilo que ele está falando vai se cumprir. A gente pode dizer para a parede: sai daqui montanha, mas a gente já tem, de antemão a gente tem mais fé de que não vai acontecer do que vai acontecer. Só que com a palavra de Jesus, e o poder está na palavra de Jesus, ele disse para o paralítico para ele se levantar e tomar a maca dele, ou a cama dele. Verso 10: mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Isso é para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar os pecados. Amém. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Vamos orar? Querido Pai, nós clamamos pela Tua bênção sobre esta palavra, porque se não for o Senhor, e se não for a ação gloriosa do Espírito Santo do Senhor, que foi enviado para nos ensinar, tanto a nós quanto aos discípulos que estavam ali, para que pudessem compreender a grandeza do poder de Jesus, a grandeza do poder do Senhor. Abre, Senhor, nossa mente para que possamos ir além da letra, para que a Tua palavra se torne vida em nós. E assim, Senhor, nos fortaleça na fé e na esperança naquele que está assentado ao Teu lado direito, no Senhor Jesus. Pai, nós oramos no nome dEle. Amém. Amém. O poder da palavra de Jesus. Quando a gente fala da palavra, às vezes as pessoas duvidam muito da palavra, porque nós estamos vivendo num mundo onde as palavras quase não têm peso algum. Se fala demais, se fala ao vento, alguns falam até pelos cotovelos. Mas só que a Bíblia nos diz que o mundo foi criado pela palavra. Em Hebreus capítulo 11, no verso 3, nos diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus.
Quando João quer falar sobre Jesus, ele fala quase como Marcos, mas ele usa palavras diferentes. Marcos está falando do poder de Jesus, e João diz: no princípio era a palavra, ou o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E então João diz no versículo 14 do capítulo 1: e a palavra se fez carne. Aquele mesmo que estava ensinando, estava falando, cheio do Espírito Santo, com a sua palavra, ele estava anunciando o reino de Deus, o poder do reino. O poder do reino é a criação deste mundo pela palavra. O poder de Deus é sustentar este mundo pela palavra. Se você olhar lá, mantenha esse texto de Marcos, capítulo 2, aberto, e olha lá em 2 Pedro, ele fala que este mundo que nos cerca, versículo 7, mas pela mesma palavra, foi pela palavra que ele criou o mundo, e pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição daqueles que são ímpios, dos homens ímpios. A palavra de Deus é que sustenta todas as coisas. Colossenses, no capítulo 1, nos fala desse poder de Jesus de, pela palavra, sustentar todas as coisas. Então, quando Jesus fala, acontece. Em Gênesis, no capítulo 1, nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, na verdade, é um resumo de toda a criação. A maneira do povo hebreu escrever era mais ou menos dando o resumo e depois os detalhes. Porque no capítulo 1 nós temos a criação do homem e da mulher, e no capítulo 2 nós temos os detalhes da criação do homem, os detalhes da criação da mulher. Concorda? No capítulo 10 ele tem um resumo de todos os povos que são espalhados pelo mundo. No capítulo 11 ele diz o quê? Os detalhes do porquê que isso aconteceu. Porque no capítulo 11 ele fala da Torre de Babel, onde a confusão das línguas surgiu, e aí um não entendia o outro, cada um foi para o seu canto. O versículo 1 do capítulo 1 fala como um resumo do que está acontecendo logo depois. E logo na sequência nós vemos que o Espírito de Deus estava sobre as águas. E Pedro, nessa segunda carta, no capítulo 3, nos diz que o mundo foi criado pela palavra, pela água e no meio da água. E também a própria água destruiu o mundo antigo no tempo de Noé. E essa mesma palavra que sustentou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, mantém o sustento de todas as coisas. Esse é o motivo pelo que Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós temos que confiar no poder da palavra de Jesus. E Ele é fiel. Ele é fiel. Paulo diz para Timóteo: ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. O que Jesus pede para que eu e você creiamos no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, ele fala sobre a oração. A oração, na verdade, é proferir palavras. Quando nós oramos, nós precisamos crer que já recebemos. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, ele enviou para estar sobre a igreja. Mateus, no capítulo 12, ele diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Você conhece o texto desse contexto que diz o seguinte: a boca fala do que está cheio? O coração.
Nós precisamos cuidar o que nós falamos. Precisamos cuidar do que nós falamos. As nossas palavras, elas têm poder. No mínimo de nos condenar. E no máximo de nos salvar. Não que nós produzamos a nossa salvação. É a graça de Deus que nos salva. Mas Jesus disse que pelas nossas palavras nós podemos ser condenados. E Paulo usa isso como ideia lá em Romanos capítulo 10. Ele diz que se com o seu coração você crer que Jesus ressuscitou dos mortos e com a sua boca você confessar a Ele como Senhor, você é salvo. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos continuar invocando o nome do Senhor. Jesus veio anunciar a palavra. E é isso que Ele está fazendo aqui na sua casa. É isso que Ele fez nas vilas e cidades por onde Ele caminhou no capítulo 1. E Ele volta e continua fazendo a mesma coisa. Ele ensinou a palavra publicamente. E Ele ensinou a palavra em particular. Ele empenhou esforços e tempo para a divulgação da palavra. O capítulo 1 a gente vê que os discípulos estavam preocupados. Pedro aparece aqui, Simão, Pedro, e os discípulos procurando Jesus, dizendo: olha, está todo mundo esperando você. Imagina que você monta um ministério. Foi isso que Jesus fez. Ele está ali e de repente vem gente de toda a região, até dos países vizinhos ali, da Síria, vinham pessoas trazer seus doentes para que Jesus os curasse. E a Bíblia nos diz que Ele curava a todos. E de repente o teu trabalho começa a progredir. Você entra no seu quarto em oração em secreto e Deus diz: agora você sai daqui e vai para outra cidade. Eu creio que os discípulos não entenderam. E o coração deles estava endurecido. E volta e meia Ele chama a atenção dos discípulos porque eles estavam com o coração endurecido. Muitos rejeitaram a sua palavra. Mesmo eles vendo aquele paralítico levantar, pegar a sua cama e ir para casa, eles não creram. Eles não creram. Jesus foi crido e rejeitado. Mesmo as pessoas vendo os milagres acontecendo na frente deles, dentro de casa, eles não creram, porque rejeitaram a palavra de Jesus. Sabe o que nos fez nascer de novo? Pedro, eu te convido a ir lá para Pedro, 1 Pedro, o capítulo 1, ele nos diz que eu e você fomos gerados de uma semente corruptível do nosso pai. A semente do nosso pai encontrou na nossa mãe um lugar adequado e nós fomos gerados, certo? Depois de 9 meses nós nascemos. Mas a palavra de Deus também gera em nós uma nova vida. Olha o versículo 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Por quê? Agora nós devemos amar uns aos outros. Fostes regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que é viva e é permanente. É a palavra de Deus que nos chamou. Cada um de nós foi chamado, ou não é verdade? Qual é a nossa condição humana? Versículo 24 ele fala, versículo 25 ele explica isso. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que nos foi evangelizada. Quando Jesus veio evangelizar,
e ele evangelizou, ele disse: vocês nasceram, mas precisam nascer de novo. Foi isso que ele disse para aquele sábio chamado Nicodemos, um mestre em Jerusalém. Ele disse: você é mestre e não entende isso. É necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. E a carne, a gente sabe, deixa a carne ali fora por alguns dias. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esse corpo glorioso que eu e você haveremos de receber, ele é eterno. João nos diz na sua primeira carta que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que não envelhece, que não adoece, mas é eterno. Porque carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Um corpo imortal. Aqui nós precisamos disso. Se nós não nos alimentarmos, pelo menos 2 a 3 vezes por dia, a gente vai definhando. A palavra de Deus, ela precisa ser o alimento que nos alimenta. É por isso que Jesus disse para aquele povo que havia comido o pão que ele havia multiplicado. João capítulo 6. Em João capítulo 6, ele pega 5 pães e 2 peixes, multiplica e alimenta pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aquele povo vai atrás de Jesus, eles querem pegar Jesus e proclamar ele rei. Eles disseram entre si: é esse o rei que a gente precisa. A gente não precisa mais trabalhar. Vamos só louvar a Deus. Jesus diz no versículo 27, vocês devem trabalhar pelo pão que desceu do céu, porque esse tem o selo da vida eterna. Não trabalhe pelo pão que perece. E na sequência ele diz: meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E quando ele falou isso, daí o pessoal falou assim: mas quem é esse que vai dar dele mesmo para comer para a gente? E eles começaram a se escandalizar com a palavra de Jesus, com o ensino da palavra de Jesus. E reparem que a pessoa de Jesus, eles aceitavam. Os milagres de Jesus, eles aceitavam. Jesus chega ao ponto no Evangelho de João que diz assim: eu fiz muitos milagres entre vocês, por qual desses milagres vocês estão me condenando? Se não é pelo milagre que você fez, mas porque você disse que é filho de Deus, e você está se fazendo igual a Deus. É por isso que a gente quer te matar. É por isso que a gente quer te apedrejar. E você está se fazendo igual a Deus. Não é os milagres de Jesus que fizeram eles rejeitar Jesus, foram as palavras e o ensino de Jesus. E hoje nós somos rejeitados também em muito lugar pelo ensino que nós anunciamos. Então o poder da palavra não está em nós, o poder da palavra é de Deus. Por isso que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem aceitar a palavra e se batizar, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Só tem esses 2 lugares: vida eterna ou condenação eterna. Muitos rejeitaram a palavra. A incredulidade estava presente no coração dos ouvintes. O versículo 6 nos mostra que era o coração deles que estava ali matutando, pensando, analisando, avaliando, criticando Jesus. A mente pautada pela razão tem o poder de rejeitar a fé. A mente, vocês sabem o que é pauta? A pauta, vamos supor, nós vamos fazer uma reunião, nós temos uma pauta. Nas folhas não tem a pauta? Que é aquela margem? É aquilo que delineia. Nós vamos falar primeiro sobre a necessidade de um ar-condicionado, depois nós vamos falar sobre a troca do carro, depois nós vamos falar sobre o aumento do salário do pastor. Opa! Só coisa boa para mim, né?
Isso é uma pauta. Então você segue aquele padrão. Então a mente pautada pela razão rejeita o que é fé. Porque a fé, ela vai na contramão da razão. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, Jairo veio e se prostrou aos pés de Jesus. Ele era um dos chefes da sinagoga. E ele disse: minha filha está à morte, está doente. E de repente Jesus disse: eu vou curá-la. Era uma menina de 12 anos. Mas no meio do caminho, uma mulher com 12 anos de enfermidade toca nele. Toca na roupa de Jesus. E ele para. Quem me tocou? Quem me tocou? Pedro de novo. Jesus, está todo mundo te espremendo. Todo mundo está encostando em você. E você pergunta: quem me tocou? Jesus continuou perguntando: quem me tocou? Ele não deu atenção para a palavra de Pedro. E então a mulher, percebendo que havia sido curada, ela se denunciou e contou tudo. E aí eu imagino que ela começou a contar, porque 12 anos não é pouca coisa. E mulher não fala muito, é claro, ela é bem lógica na sua linha de raciocínio. E ela começou a relatar. E o assunto foi, eu imagino o Jairo assim batendo o pé: vamos logo, Jesus. Essa mulher não para de falar. E de repente vem alguns e dizem para Jairo: Jairo, não importunes mais o mestre. Sua filha já morreu. Jesus nem dá valor para as palavras deles. O texto nos diz que ele não deu atenção para aquelas palavras. Ele disse para Jairo: Jairo, crê somente. Só crê. A fé vai contra a razão. A nossa razão diz que o nosso corpo físico vai ser enterrado e ele vai desaparecer. Os vermes vão comê-lo. Tem alguns que não quiseram que os vermes comessem, pagam caro até hoje para o corpo ficar congelado. Tudo bem. Outros não querem ver os vermes comer, bota ele para cremar. E aí espalham as cinzas. Como é que o mar vai dar os seus mortos? Como é que a cinza vai dar os seus mortos? Como é que a terra, o chão, a terra vai devolver os seus mortos? Isso é contra a nossa razão. Concordam comigo? Por isso que a Bíblia chama isso de milagre. É milagre, é o milagre da vida. Como é que Deus pega, põe a mão na massa, amassa o barro, sopra naquele barro o sopro da vida e Adão vive? A gente entende que se você tirar um galho de uma árvore, se você cuidar bem dele, ele pode brotar e vida só vem da vida. Mas quem é o doador da vida? Jesus diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, essa mesma autoridade Ele deu para o Filho. Essa mesma autoridade. Então quem crê em Jesus não pode ficar se conduzindo pela razão. A razão é importante? Claro que é importante. Mas tem um certo limite que a razão chega e você diz: daqui para frente é só pela fé. Crer em Deus não é abster-se da razão. Mas tem muita gente que crê na razão e rejeita a fé. Mas aquele que crê, aquele que tem fé, ele dá uns beliscão na razão. Porque não é só pela razão. Não é só pela razão. A palavra de Jesus tem poder. Poder para perdoar os pecados. Ele disse: vocês não acreditam que eu tenho poder de perdoar os pecados? Pois se eu tenho poder para perdoar os pecados, esse paralítico vai se levantar e vai andar. Isso é para vocês saberem que eu tenho poder para perdoar pecados. Aí ele disse para o paralítico: levanta, pega a tua cama, vá para casa. Amém. E ele se levantou, enrolou aquela maca, imagino que com as cordas, porque eles baixaram ele ali, ou
pelas pontas, meio esticada daquela maca ali. Imagina a sujeira que deu ali naquele lugar ali, porque eles abriram o teto, e o teto lá era feito de barro, com palha. Não era com telhado como nós temos o hábito de fazer. E aí todo mundo ficou assim, babando. E mesmo assim eles não creram. Mesmo vendo Lázaro depois de 4 dias ressuscitado, sabe o que eles quiseram fazer? Vamos matar Lázaro também, porque senão todo mundo vai acreditar nele. Vamos matar Lázaro também. A razão mata a fé. A razão mata a fé. Mas a fé fortalece a razão. Não é a razão que fortalece a fé. É porque cremos, então entendemos. Eu não preciso entender para crer. Eu não preciso crer para entender. Eu creio, por isso eu entendo. Porque tem algumas coisas que nós não podemos explicar. Não tem razão capaz na nossa mente para explicar a fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra. O autor bíblico nos diz isso. Foi pela fé que nós cremos que o universo foi formado pela palavra, de tal maneira que o que está visível hoje veio do que é invisível. É pela palavra de Deus que o mundo foi criado. Segundo, a palavra de Jesus tem poder para confrontar a incredulidade. E nós vamos ver essa incredulidade sendo confrontada no último dia, no dia do juízo. E naquele dia as pessoas vão dizer, eu não quis crer. Não vai ter desculpa nenhuma. Não vai ter desculpa. Terceiro lugar, a palavra de Jesus tem o poder para libertar da doença, da enfermidade. É a mesma palavra que ele disse para os seus discípulos: vão, preguem, libertem os enfermos, ressuscitem os mortos e anunciai que o reino de Deus está perto. Os discípulos faziam o que para isso? Um bisturi? Não, palavra. Eles davam a ordem, a palavra, e aquilo acontecia. E a Bíblia nos diz em Lucas que eles voltaram felizes, eles voltaram contentes, eles voltaram pulando de alegria. E Jesus diz para eles: vocês não devem se alegrar porque os demônios obedecem a vocês pela palavra de vocês em meu nome, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. É essa alegria que tem que estar no coração de vocês. Jesus não nos salvou agora para a gente tripudiar em cima das coisas, para fazer mudança de geografia. Monte, sai daqui, vai para lá. Agora não gostei de você aí, volta para cá. Não. O poder da palavra de Deus é para nos dar a alegria de que nós temos a salvação e a vida eterna. E é isso que deve nos alegrar a alma. A palavra de Jesus tem o poder para fortalecer a fé. Amém? É a palavra de Jesus que fortalece a nossa fé. Em vez da gente ficar preocupado quantos quilos tinha aquele paralítico, vamos olhar o principal. É o poder da palavra de Jesus para perdoar pecados, para confrontar a incredulidade, para libertar da enfermidade e para fortalecer a fé. Amém. Pelo menos esses 4. Se você levar essas 4 lições para casa, que Jesus ensina nesse texto, a palavra de Jesus é para libertar dos pecados, para confrontar a incredulidade, para libertar os enfermos, enfermos da alma ou enfermos físicos, e para fortalecer a fé. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a companhia maravilhosa do Espírito Santo estejam em nossa vida. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra.
E em nome de Jesus nós pedimos que essa palavra se torne vida no nosso coração, na nossa mente. Nós queremos, Senhor, estabelecer a nossa confiança inteiramente na palavra de Jesus, crer na sua palavra. Jesus, ele repreendeu os seus discípulos porque eles não creram na palavra dele. Ele disse: eu vou morrer, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. E quando ele ressuscitou, eles não creram. Senhor Jesus, ajuda-nos a ter a fé que o Senhor espera de nós. Fortalece a nossa fé pela Tua palavra. Fortalece nosso coração, a nossa esperança, que nós sejamos, pelo lugar que nós andarmos, mensageiros da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, use a nossa língua, a nossa boca, os nossos lábios, para anunciar libertação àqueles que estão cativos, para anunciar que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que nós temos um Deus misericordioso que se compadece de nós. Ó Deus, nós oramos assim para que a verdade de Cristo reine sobre nós. E em nome dele nós te louvamos por essa palavra e pedimos a tua bênção para mais uma semana de atividades. Ó Deus, nos guarda de todo mal, nos livra de todo mal. Pai, nós oramos assim, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, assim como os discípulos caíram em tentação e dormiram. Senhor, nós não queremos dormir, nós queremos aguardar a tua volta bem acordados. Não é o sono físico, mas é o sono da alma, o sono espiritual. Senhor amado, nós não queremos dormir, nós queremos estar bem acordados, sabedores de que a tua volta se aproxima a cada momento que passa, e nós queremos estar preparados, nos desvencilhando de tudo aquilo que possa nos impedir de ter nossa mente voltada tão somente ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim, Pai. Amém. Amém, amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.